Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio, né? Hoje é o 10º episódio, aonde nós vamos contar um pouquinho de como a gente se conheceu lá no Fundamental 2 e se reencontramos agora na faculdade. E vamos contar um pouquinho das peripécias que a gente aprontava lá no Fundamental 2. Hoje, galera, é um episódio muito especial. Primeiro de tudo, a gente quer desejar parabéns a todas as pessoas com deficiência e dizer que vocês são capazes de alcançar seus objetivos, independente da deficiência. Acreditem em vocês e assim realizem os seus sonhos. Todos os seus sonhos. A gente aqui no podcast, a gente tem um lema que a Yara sabe o que é. Vamos em busca do sim, porque o não a gente já tem um passo de cada vez, um obstáculo de cada vez, um objetivo de cada vez, uma meta de cada vez. E não se esqueçam de ativar o sininho Se inscrever no canal. e deixar o like e deixar muito comentário, galera. Isso. E acompanhar também os outros episódios. Isso. E aí, aqui eu queria mandar os parabéns para nossa querida amiga e eterna professora lá da Sala de Recursos, Célia Maria. Parabéns, Celinha, fez seu aniversário ontem. Eu não sabia. Até esqueci de te falar, tô de falando, porque ontem foi uma confusão, correria. E assim, galera, esse projeto a gente faz de coração, de dedicação, a gente faz com amor, com carinho, com paixão. Mesmo tô errado, está certo. Está certo, nós fazemos com muito carinho mesmo. Nós queremos que sempre cada um de vocês que estão acompanhando a gente, tanto lá no Instagram como aqui no YouTube, fiquem muito felizes, né, com os conteúdos que nós gravamos, que nós colocamos aqui no canal. Geramos para vocês. Isso, geramos para vocês. E não esqueçam também de seguir a nossa página do Facebook. facebook.com/tecnutri. É só seguir a gente lá, que lá em breve a gente vai estar gerando conteúdos exclusivos para vocês, assim como no Instagram. Que, para quem não viu ontem no nosso Instagram, estreia o quadro Momento Cultural Fala Nina, com exclusividade, cobrindo o festival, o primeiro festival Encantos e Cantos da Floresta. E foi um festival lindo. Eu estava lá fazendo a cobertura em nome aqui da Yara, em nome da Nina, que hoje, mais uma vez, não pôde estar com a gente por causa de compromissos. Mas a gente só tem a agradecer a nossa família pelo apoio, nossos amigos Gustavo, Emerson, Vanderlei, nosso amigo professor Alexandre Barreto, nossa amiga professora Fernanda. Vixe, muita gente para agradecer, para a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro aqui agradecendo. E bem, galera, a nossa história ela começa lá no Fundamental 2. Escuta só. Aí eu tô. Um belo dia eu fui estudar de manhã e fui na sala de recurso tarde. Aí, aí a Odeneide, aliás, Odeneide. Grande abraço. Saudades. Saudades, me apresentou a Yara, me apresentou as meninas. E ali ficou o nosso grupinho. Nosso grupinho de amigos, a gente fazia tudo junto. Era prova. Apesar de a gente ser
de salas diferentes, porque a gente era. E, mas a gente tinha praticamente os mesmos professores. E aí a gente fazia tudo junto. Só que chegou um momento que a gente tomou um caramba da chefe Da da Aldeneide. Aldeneide, que aí a gente. Porque a gente, no caso lá, a gente nesse local lá na sala de recurso, era como se fosse o nosso UNAI, que a gente teria um acompanhamento com o que nós chamamos hoje de monitor, tutor, mas lá a gente tinha o acompanhamento da Aldeneide e da Célia, que elas eram a responsável pela sala, e que fazia todo o cuidado com a gente. E aí a gente tinha que fazer nós tínhamos que fazer atividades mais lúdicas, né? Coisas mais assim, menos voltada para os conteúdos, voltados para as atividades que nós tínhamos Na sala na de sala aula. de aula. E aí, nesse dia, a chefe dela foi lá e falou para a gente que nós não poderíamos fazer as atividades, né, das disciplinas lá, que nós tínhamos que fazer atividade mais lúdica e tal. Mas a gente sempre fez, né? Só que chegou um tempo que a gente não pelo tempo que a gente já estava ali, aquelas atividades elas não eram muito legais para a gente fazer. E aí a gente preferia utilizar a sala para fazer as atividades. Só que aí a chefe dela falou que a gente não poderia, que a gente só poderia fazer essas atividades mais lúdicas, né? É porque era tipo assim, era caça-palavra, jogos matemáticos, joguinho de computador. Eu lembro quanto tempo a gente não ficava batendo cabeça com aquele joguinho de computador horrível. Vai, você. E assim, a gente também passa por momentos difíceis de família. Foi Lá um no momento difícil. Fundamental 2. Eu lembro de uma vez quando a Yara gritou comigo. Dá para imaginar essa pessoinha gritando comigo? Esse anjinho. Não, ela disse, sai daqui, eu não quero falar com você de coisa. Não, eu não vou sair, eu vou ficar do seu lado. E eu prometi uma coisa para ela, prometi uma coisa para a Célia, prometi uma coisa para o Aldeneide. E, e cumpri e até hoje estou cumprindo. Eu prometi que eu ia sempre apoiá-la, sempre incentivá-la, porque ela sabe, eu não vou falar aqui, mas eu abri meu coração para ela esses dias e ela é uma pessoa muito especial para mim. A nossa relação, a retomada dela significa muito. E aquela vez que a festa surpresa que as meninas estavam organizando deu errado. Foi, galera, por conta que assim, a gente planejou tudo, mas a gente esqueceu do pequeno detalhe, que nós sempre estávamos na sala da Aldenei. E aí ela descobriu e aí acabou não rolando, né? Por conta que a gente não conseguiu fazer o plano correto. E aí ela não foi e a gente fez o quê? A gente comeu tudo o quê? Sozinho. E sendo que eu falei, vem pro laboratório, que era o lugar onde eu ficava. E aí a gente fazia o seguinte, era assim, para planejar essa surpresa para a Dani, a gente fazia da seguinte forma. Ela saía por um tempinho lá fora, aí a gente ia dizer, vamos fazer isso, isso e isso. Aí, só que naqueles momentos ali, a gente percebeu que realmente a gente estava, né, tudo certo, ela não estava sacando nada. Mas aí, não sei nem de como, nem de que jeito, mas ela acabou descobrindo e quando ela descobriu, ela não foi. Não, ela me disse assim, fala para as meninas que eu vou para Brasileia. Eu disse, o quê? O que tu vai fazer? Tu vai... Ela disse assim, eu tô de folga, no dia do meu aniversário eu vou para Brasileia. Imediatamente eu só falei pro meu amigo, chama a Yara que tá lá embaixo, pede para ela vir aqui no laboratório. Que para quem não sabe, eu gostava de ser voluntário da escola. Eu tenho essa paixão até hoje. Eu busco
ajudar até na universidade. E aí eu era voluntário na escola. Quando eu não estava na sala de recursos, eu estava no laboratório de informática. Aí eu disse para Yara, vem cá. Aí acabou que a gente comeu, se deliciando, ficou todo mundo alegre e feliz. É. E agora, amiga, contando outra história. Lembra da minha festa surpresa? Que você ficou me enrolando. Gente, essa menina começou a chorar, dizendo que estava mal, que não ia conseguir apresentar o trabalho. Bateu o desespero dessa pessoa, que eu tive que ficar 1 hora e meia tentando acalmar, abraçada com ela. E sendo que eu dizia, meu Deus. Aí eu pedi pra Sérgio ficar com você, que eu não ia deixar você sozinha na situação que você estava, enquanto eu apresentava o trabalho. Quando eu apresento, termino de apresentar meu trabalho, tirei até uma nota excelente. Aí só recebo um chamado das inspetoras. A diretora tá te chamando Eita, o na, que deu, hein? na sala da Aldenei pra tu ficar com a Yara. Ela tá mal. Eu digo, é agora! Galera, para ter ideia, o João é assim. Ele sempre esteve comigo, até nesses momentos aí que ele falou. É por causa que é assim. Eu sempre fui uma aluna que, tipo, eu me esforcei bastante, eu sempre me esforcei muito, mas com relação a apresentar trabalho, eu sempre tive dificuldade. E aí, quando você vai apresentar o trabalho, você tem nervosismo e tal. E aí eu ficava um pouquinho mais nervosa do que o normal. E aí ele tinha que me acalmar e tal. E aí, né? Conte mais aí da história. Aí, aí, eu, aí de repente eu volto lá às pressas com o computador, que eu era o único que pegava no notebook que a gente tinha lá na sala de recursos. Nem sei se ainda tem hoje aquele notebook. Ajudei não, né? Não tem mais nem a sala de recursos. Pior que tem, amiga. Sério? Quando a gente falava de mostrar, Ah, eu queria voltar lá para ver. a gente vai voltar. Continue. Aí eu voltei lá com o notebook às pressas. Aí a Alzira me diz assim: prepara a apresentação da Yara aí, que daqui a pouco vocês vão descer lá pra sala dela. Eu digo, mas como é que ela vai apresentar desse jeito? Não tem como. Ela disse, acalma ela e prepara o slide dela e deixa tudo no. Aí eu peguei e digo, tá. Aí quando eu tô no meio do caminho, segurando o notebook e descendo a rampa junto com a Yara, aí ela disse assim, vou parar aqui na tua sala rapidão. Eu digo, na minha sala, por que você tem a sala do outro lado? Minha nossa. Quando eu entro, minha filha, o povo começa a cantar parabéns. Eu digo que todos os professores, os professores que estavam dando aula para Yara, os meus, o pessoal da secretaria da escola, a diretora, a coordenadora, tudo. Cara, e o pior que nesse dia, vocês deram sorte que eu ia jogar bola com meu amigo. Que eu já tinha apresentado o trabalho, já tinha feito a prova, então eu ia subir para a quadra para jogar bola. Eu só não subi porque você me pediu para ficar com você e a diretora eu adorei. Eu falei pro meu amigo, vai na frente que eu vou esperar minha amiga apresentar o trabalho dela, vou dar um copo de água para ela e vou jogar bola. Cara, eu tive que ficar a aula inteira com aqueles balões de gás hélio azul. E aí eu entro aqui na sala, bonitinho,
vou lá apagar minhas velhinhas e, e comemorar com a minha turma, meus amigos. O que acontece? Essa pessoa aqui me chega com um chapéuzinho de peixe. Velho, não. Não, chapéuzinho de peixe foi demais. E assim, galera, foi um momento único, um momento feliz ali que eu pude estar do lado dessa amiga querida. Acabou que ela nem tinha trabalho, foi só o branco. Foi só uma brincadeira para tirar ele da sala e a gente fazer a surpresa do aniversário dele, né? E eu caí direitinho. Agora, Eu não sei nem como, nem de que jeito, galera, que eu chorei mesmo, porque eu acho que é porque eu sou muito emotiva, né? Desde aquele tempo eu já sou muito emotiva. Acho que é por isso que eu acho que eu poderia ser, né, fazer minha parte de ser atriz e tal. Mas, tipo, foi uma forma da gente fazer uma surpresa para ele, né? Que nossos amigos, né? Nós somos assim, nós não vemos mais eles, né? Na verdade, a gente se distancia, fomos para outras escolas e aí a gente acabou. até a gente se distanciou, né? Foi. Apesar que a gente jurou um pro outro que a gente não ia se distanciar, mas até a gente se distanciou, mas a vida acabou de dar um jeito. Ela disse assim: não, esses dois aí tem que se reencontrar um dia, né? Nem que seja na faculdade. E aí a gente se reencontrou. Mas isso aí nós vamos falando no decorrer do programa hoje. No decorrer. E outra, galera. E no dia que eu voltei de viagem, nossa, que essa pessoa era o caça-talento da Udemy, me lembro até hoje. Valia dois. Eu? Não, valia 2 pontos. 2 pontos? O que você fez? Você tinha que ficar com a sua turma. E eu era da segurança nesse dia. Cara, eu era da segurança e ia cantar. E quem ia me acalmar, me produzir era você. Eu me lembro muito bem que eu ia cantar Rei Roberto Carlos. Eu me lembro a música agora. Eu também não vou cantar aqui, senão o YouTube vai dar copyright lá dentro. Pra falar a verdade, né? Eu sempre na escola tinha esses eventos assim. E eu participava, né? E eu sempre ia para cantar. Apesar de que eu nunca passava para outra fase, né? Sempre eu só fazia a primeira participação e não era escolhida. Engraçado que quem passou era eu e que eu não canto também assim não, eu canto melhor, entendeu? E que assim, só que nesse dia ela ia me produzir. Cara, só que eu cheguei só um bagaço de viagem. E eu cheguei, no dia que eu cheguei, eu não fui pra aula. E aí ela ficou preocupada comigo, eu falei, fica aí do teu lado. Quando eu cheguei no colégio, o colégio inteiro gritando meu nome. Pensa. E lá veio ela correndo, eu falei, espera eu chegar. Cara, ela me dá um abraço que quase derruba eu, derruba o meu amigo que estava me empurrando. E assim, ela sempre teve a vontade de me guiar, de me empurrar, porque como eu tenho deficiência, não, a pessoa da cadeira permitir que eu guie ela sozinha, eu não consigo muito. Só que as meninas sempre tiveram medo por causa da deficiência dela. E ela, sim. Eu lembro uma vez que ela ficou emburrada. Que as meninas não deixaram ela me empurrar. Eu peguei e digo, não, eu confio nela. Cara, a gente desceu aquela rampa suave, sabe aquela rampa ali que tinha para ir para a antiga sala da Odenage, que agora modificaram tudo lá, tá
Tá tudo Um dia bem. nós temos que ir lá, né, João? Oh, meu anjinho. Ano que vem a gente volta lá, te garanto. Eu quero voltar para relembrar assim, esses momentos. Ano que vem a gente volta lá. E, Agora que sua mãe, né, trabalha lá, né? e aí foi indo, foi indo. Eu lembro de outra história, galera. Vou contar outra aqui. E no dia que a gente quase quebrou a TV da sala de recursos. É que a gente era muito quietinho, né? A gente brincava dentro daquela sala. A sala não era muito grande, assim, para vocês imaginar. Meu Deus. A sala não era muito grande, assim. Ela era uma sala, assim, razoável. E tinha televisão, tinha mesa, tinha um sofá, né, era João também? Tinha um sofá, DVD, DVD, tinha um monte de coisa por um conta um som. som e tudo. Porque lá era uma sala que a gente fazia muitas atividades e a gente ficava boa parte do tempo, né? Por conta que assim, eu estudava de manhã e o João estudava à tarde, né, João? Não, eu tive duas fases. Né? Ah, Eu tive uma fase que eu estudei à tarde e outra que eu estudei de manhã, sim. que Mas foi. eu, né, Yara, sempre estudei de manhã. E aí eu ficava no período da tarde, que era o que a gente chama de contraturno. E aí, quando depois que passou esse tempo que eu não fazia mais aquelas atividades e tal, Aí fomos eu e ela auxiliar os meninos. sim, A gente, eu auxiliava eles na parte das atividadezinhas, que aí, tipo, era aquele básico, fazer os cálculos de matemática. matemática básica, e aí a gente auxiliava eles em português, nas outras matérias e no computador, porque lá eu tinha dois computadores com internet, tinha uma multifuncional, Sim. tinha um tapete onde a gente assistia muito filme. Ah, sim. Essa fase, assim, foi uma das melhores, porque era um momento que a gente ficava ali junto de todos, a gente. É uma forma da gente se divertir e tal. E também tinha a nossa mesa redonda, Isso. onde é uma mesa parecida com essa aqui. Vocês não estão vendo a bancada que a gente está aqui, mas é uma mesa parecida com essa aqui, só que no formato Redondo. redondo. Aí você andava Yara no meio, eu do lado da Yara, Célia do meu lado, a Daneide do lado da Yara e as meninas do lado das duas. Sim. Aí, cara, aí a gente ia calcular. Era a tarde inteira calculando É. aqueles números do Roberto. Você lembra do Roberto? Não, não lembro. Não, acho que não era o Roberto, não. Era Nazaré, lembrei. Ah, sim, lembro dela. Putz, aqueles cálculos da Nazaré. Na verdade, eu não estudei com a Nazaré, né? Eu estudei com aquela outra professora que tinha um meninozinho que estudava com a gente, lembra? Não sei, Aquela professora lá que eu estudei. cara, não, Mas era bem complicado, aquilo ali. Demorava um tempo. demorava demais. E, cara, e quando a gente ia fazer o BNEP, que é, Nossa senhora, o BMEP, eu sempre nunca passei na segunda fase. nem eu, meu, a gente estudava junto. Ai, meu Chegava Deus. na hora da prova, essa aqui começava a chorar. Essa aqui começava a chorar. E aí eu falava, calma, é só a prova, não precisa cobrar. Mas a gente, Ele me acalmava, galera. Ele de- tinha esse poder de me acalmar. desde o ensino médio, a gente sempre, Meu Deus, fa- meus cabelos. Arrepio. se- desde o fundamental do ensino médio, não, galera, eu falei errado. Do Fundamental Do 2. fundamental 2 eu, eu e ela, a gente sempre fez algumas coisas junto quando eu estava de plantão no laboratório, eu levava ela junto comigo. Eu odiava ficar naquele laboratório sozinho. Cara, aquilo ali era um saco. Porque eu lembro que era eu, a Cosma, Não lembro da Cosma, não lembro. era eu, a Cosma e você de vez em quando. Aí a Cosma ia embora e dizia assim,
fica até 4h30. Aí eu que a Cosma ela tinha que pôr o setor dela. Aí eu ficava até as 4h30, aí dizendo, minha amiga vem ficar comigo que eu não tô a fim de ficar nesse morfado aqui sozinho. Aí o que a gente ia fazer? Estudar conteúdo, se preparar para os seminários. E, tipo assim, quais eram as disciplinas que a gente estudava mais? Conta aí pra galera. Matemático, português. Eu lembro uma vez que eu tive que ajudar as meninas, cara, a estudar para português, que elas foram mal demais. A gente ficou de, o que a gente chama de hoje de final, a gente ficou de recuperação em português, galera. Português. Mas eu também nunca fui muito bem em português nem matemática. Então, não é tão novo assim. E eu nunca fui tão bom em matemática. E eu amo o curso que eu faço, que tem mais matemática do que tudo. Na nutrição também tem muita matemática, mas hoje em dia eu levo bem a matemática da nutrição. Mas, assim, aquela coisinha básica ainda tenho dificuldade. Mas isso aí é outra coisa. Eu também. E aí a gente. Aí a gente tinha feito um acordo que todo mundo ia sair para comemorar. Só que as meninas foram mal e acabaram com o nosso tempo. E eu fiquei de castigo junto com ela. Teve que É porque a ajudar. Aldeneide, galera, é assim, a Aldeneide e a Célia, elas sempre foram muito legais com a gente, mas nesse quesito, ela não deixou a gente passear, tinha que estudar para a prova, e eles não foram para o passeio, né, Ju? Não, eles não, os meninos. Os meninos foram, eu fiquei com vocês. Ah, sim, foi. Ficou eu e Célia. E quem eram as meninas, assim? Ah, não sei eu. Quem é? Você que lembra lá, hein? Deixa eu ver. Acho que eu lembrei ela, a Jaque, a Gerlândia. Era. E eu acho que a Rosivânia também, né? Era. Essas galerinhas aí, pessoal. Que a gente, nesse dia que a gente teve que estudar aí pra prova. Cara, todo mundo foi pra feira do livro. Só eu que fiquei. Aí que eu Adelaide, ela tinha uma certa filosofia. Um dia era só o passeio das meninas e um dia era o passeio dos meninos. Só que eu era o único que tinha de verdade para ir no passeio das meninas, porque a maioria das meninas não conhecia os eventos que eu conheço, que eu conhecia. Então a Denise me levava para guiar as meninas nesses eventos. Aí acabou que esse dia eu nem fui. Aí ela me diverteu, ela levou os meninos. Levou o Igor, levou Thiago, né? o Thiago, levou a galera. O Ellison também, né? O Ellison levou a galera. E eu fiquei estudando lá com as meninas. Cara, a gente ficou 3 horas revisando a prova de português. E a Sérgio disse, pega no pé das meninas. Cara, eu fiquei 3 horas com vocês. Cara, e eu tinha tirado a nota boa, cara. Eu tinha tirado a nota máxima. Então por isso que eu dei de me implorou para eu ficar. E assim, foi, foi um momento bem, bem especial, porque eu gosto de ajudar. A Yara sabe que eu falo para ela. Qualquer problema que você tiver, não hesite em me pedir ajuda. Não é isso que eu te digo? Sim, sim, sim. Ele tá sempre comigo, em todo momento. Para ter ideia, pessoal, ele até me conhece de longe. Tipo, se a gente fala, por áudio, né, que a gente fala. E ele nota que eu tô falando mais assim e tal, ele já sabe que eu não tô bem. Então a gente já, né, daí já sabe que a gente se conhece muito bem, né? É, ela
ela me conhece tanto que às vezes ela me responde 5 da manhã, ela já vai me responder que ela sabe que quando eu tô em prova, galera, é o assunto que a gente ainda vai falar no programa de hoje. Mas só dando antecipar aqui para vocês, quando eu tô em prova eu fico nervoso, fico ansioso. Mas isso é normal, tá? E assim, essa fase do Fundamental 2 foi uma delícia. Mas eu nunca esqueço quando a gente chegou ao momento da despedida. Nossa, esse momento aí foi muito emocionante, principalmente para mim, né? Por conta que foi um momento complicado, assim, porque eu, né, galera, como a gente estudava na mesma escola e tal, e aí tinha aquela questão da transferência para outra escola. E aí, como eu estudava no Elosira, a escola que, né, tinha Ia receber a gente. isso, que ia receber a gente, era, no meu caso, era o Lourenço Filho, não o Serbe como ele foi. E Então, no meu também, no meu eu ser enviado pro Lourenço Filho também, junto com você, mas pois é. E aí, nesse dia, foi muito triste por conta também que eu fiquei sabendo que eu não ia poder receber, continuar recebendo, né, a assistência, o apoio da Aldeneide e da Célia, por conta que eles falaram que não poderia, por conta que eu não estava estudando na escola mesmo, no Elosira, que eu ia para outra escola. E aí, nisso, eu fiquei muito triste, né, eu pensei que eu ia ficar sozinha e tudo. E quando eu fui mesmo, de fato, né, no outro ano pro ensino médio, que isso foi em 2011, que eu lembro, 2011. 2011, isso mesmo. pois é, 2011. Aí, tipo, isso foi muito duro. Quando eu cheguei lá na outra escola, foi levado toda a documentação que eu tinha do Elosir e tal, tudo especificadozinho, que eu tinha baixa visão, que eu tinha dificuldades em tantas coisas e tal. Todos aqueles trâmites burocráticos que hoje quem cuida disso pra gente é o núcleo que apoia a inclusão da UFAC. Isso. E aí, nisso, eu levei tudo isso para lá e tal. E aí, o primeiro ano do ensino médio foi um dos mais difíceis para mim, por conta que eu estava numa outra escola, que não tinha todo o apoio, todo o recurso que o Elosira tinha, não tinha a ajuda e o apoio das duas pessoas que eram muito importantes para mim, que era a Aldeneide e a Célia. Pra gente, né? Pra gente. Então, tipo assim, foi muito difícil. Eu lembro que no primeiro ano eu quase fiquei. Eu quase não ia para o segundo ano. E aí, eu nem sei nem de como, nem de que jeito que eu consegui passar, mas eu passei. E aí, para falar a verdade, assim, para resumir um pouco a história, todo o decorrer do meu ensino médio foi cheio de desafio. Por quê? Nessa escola que eu estudei, a coordenação em si era muito falha. Era como se fosse, né, posso falar aqui? Como se fosse o NAI, tipo assim, ele deixava a coordenação lá, deixava um pouco a desejar. Porque, deixa eu só abrir um parênteses aqui, amiga, me permite? Sim. Não que a coordenação do NAI seja falha, mas em alguns momentos Isso. Em alguns momentos ela tem essa ela falha. deixa a desejar um pouquinho, sabe? E coordenação de colégio, de ensino médio, eles não estão preparados. Sim. Eu me lembro até hoje que eu tive um professor, que eu não vou falar o que ele fez e nem o nome dele, mas que ele me magoou bastante. Que ele disse que eu não tinha capacidade de entrar na faculdade, que eu não ia conseguir chegar onde eu estou hoje. Não sei se seus professores falaram, falaram, Assim, falaram isso para você. posso falar? Pois é. Comigo aconteceu bem parecido com o que aconteceu com o João, por conta que, como eu falei, lá nessa escola que eu estudei, que foi o Lourenço Filho, como eu falei lá, a coordenação era bem complicada e tal. E os professores, como a gente sabe, eles não tinham preparo para dar o auxílio que a gente precisava. E aí tinha algum ou outro que era mais assim.
Mas do resto, eu lembro que em matemática, eu tinha um professor que ele era daqueles professores que era das antigas, né? Tipo, a atitude deles era daquele tipo assim, bem ríspido. Ele era muito bravo, tá, galera? Ele deixava a gente tão assim, porque quando a gente fazia prova, né? Eu sempre, na escola, né? Eu sempre fiz prova sozinha, né? Não tinha nenhum mediador, não tinha nada. Não tinha ninguém para me acompanhar na prova. Eu não sei o João, mas eu nunca tive. E aí, tipo, eu fiquei com tanto medo, que eu chorei, tá? Eu chorei. E aí eu não sei o que aconteceu lá, né? Se foi resolvido, né? Não sei. Eu só sei que eu chorei muito. E aí eu pedi coisa lá para coordenação. E aí nesse dia, o lado bom assim é que tipo tinha a coordenadora pedagógica, né? A coordenadora pedagógica era a minha professora de espanhol. A... Como é que é o nome? Ocivanda, lembrei. Olha, tô lembrando das coisas. A Ocivanda, ela foi um anjo, porque, tipo, ela gostava muito de mim e tal, ela se identificou, ela é uma professora maravilhosa. Um abraço, Ocivanda. Inclusive, eu reencontrei ela naquela ação da vacina, eu reencontrei ela, tá? E ela me reconheceu, para entender. A galera, depois de mais de 10 anos que eu estudei naquela escola, a professora lembrou de mim. Eu fiquei chocada. Não, quando eu passo no cérebro, todo mundo faz questão de me cumprimentar. Minha coordenadora, meus professores que ainda continuam lá. Aliás, um abraço a todos. Eu assim, galera, posso contar um pouco aqui da minha história? Pode. Eu assim, galera, eu fui pro ensino médio lá no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, famoso serve, para quem não conhece, para quem não é de Rio Branco, fica no centro da cidade. Na parte central da cidade, e o Colégio Lourenço Filho, que é o colégio da minha queridíssima amiga. Mas deixa eu te perguntar, se tu tinha transferência para o Lourenço Filho, por que você não foi para o Lourenço Filho? Meu anjo, é exatamente por isso que você passou. Eu tentei evitar esse tipo de situação. Eu fui, visitei a escola, conheci a Antônia, conheci o Elisa Nildo Lima. Nossa. Vulgo Nildo. Não sei quem é. Era os professores lá da Sargento Curso do SERB. Ah, sim. A Antônia saiu do SERB para ir para o FAC. Está lá até hoje. Um abraço, Antônia. Beijo. Saudades. E o Elisanildo saiu do SERB para ir para o IFAC ou para o SESC, não me lembro qual foi os dois concursos que ele passou primeiro agora. Só sei que ele passou nos dois. Aí eu conheci os dois lá no SERB. Eu fui visitar, conversei com a diretora lá do SERB e acabei conseguindo a minha vaga para lá, porque nesse tempo as vagas já eram pré-definidas, você não podia escolher. Então, isso. Então até hoje é assim. Então, se você estava escalado do Teresina para o Lourenço Filho, você tinha que ir para o Lourenço. Aí eu fui lá, fiz o contato, consegui essa vaga e, e aí fiquei no serviço esse tempo todo. Tive assim momentos que eu quis desistir porque eu tinha auxílio de uma pessoa que ficava comigo, é como se fosse monitor, como se fosse hoje em dia Vanderlei e Gustavo. Isso. Pra gente. No meu caso, galera, desculpa interromper, mas no meu caso, como eu falei anteriormente, eu não tinha nenhum apoio de nenhuma pessoa durante o meu ensino médio. Eu fiz ele, como eu falei, sozinha. Eu não tive a sorte do João de ter uma pessoa que pudesse auxiliar.
por conta que eu não sei se era a política lá da escola que não permitia, ou que não existia nenhuma pessoa que tinha interesse em me auxiliar. Então, o que eu fazia era o que eu faço hoje na faculdade. É sempre ter o apoio, tentar o apoio dos professores. E graças a Deus, assim, que apesar mesmo de ter sido um pouco difícil, mas assim, eu tiro o chapéu para os professores que deram aula para mim. Eu lembro exatamente assim, eu lembro assim, como eu falei, da professora Ocivanda, da professora Liberdade, que dava filosofia, eu amava aquela professora. Da professora de história, a Calma, eu lembro dessa professora. Eu lembro do professor de física. Eu não gostava, galera, assim, as disciplinas que eu nunca gostei foi português, matemática, física e química. Eram as que eu menos gostava. No ensino médio, no segundo ano, eu tive a sorte de ter um professor que ele conseguiu, não sei nem de como, nem de que jeito, que eu gostasse da disciplina. E aí, nisso, eu acabei, a gente virou, além de aluno e professor, a gente virou amigo e tal, e ele morava mais ou menos próximo da minha casa. Ele morava ali no IFAC, eu não sei se ele ainda mora ali ainda. Mas, tipo assim, então, literalmente, eu só tinha o apoio deles e uma parte da coordenação. E foi isso. Então, tipo assim, foi muito difícil. Aí, pode continuar. Só que, amiga, essa meu ajuda, esse auxílio que eu tinha sempre não era, porque no início esse auxílio foi prestado pelo rapaz da secretaria, pelo meu amigo Joel, que já me conhecia. Aliás, Joel, um abraço. Tá morando fora do estado hoje. Saudades do Joel para mim. É como se fosse hoje em dia quem era para mim. O Joel fazia tudo comigo, sabe? E a gente fazia trabalho junto, a gente fazia tudo junto. A gente apoiava um ao outro. A gente fazia isso aqui que a gente está fazendo hoje. Claro que não gravar, mas a gente passava um tempo junto na casa um do outro. E assim, o Joel, ele já tem um. Já me conhecia bem. O cara, pra mim foi um baque quando eu descobri que ele ia ter que mudar de colégio. Eu, pra mim, perdi um grande amigo, um porto seguro naquele momento, que é o Código Ferreira, que ela é pra mim hoje. E assim, aí depois que o Joel saiu, aí começaram os problemas. Aí eu tive professor que dizem que eu não ia passar na faculdade, que eu estava perdendo meu tempo de fazer ensino médico, eu só ia viver trancado em casa. Galera, eu vou até pedir desculpa se eu começar a chorar aqui, porque o negócio é tenso. E, e aí, mas aos tempos e barrancos eu consegui concluir minha faculdade. Eu tinha O ensino médio. um ensino médio, né? É que eu tô com a faculdade na cabeça, galera, desculpa. É porque são muitas histórias que a gente já passou e que a gente lembra de poucas coisas, mas aqui a gente está fazendo uma retrospectiva e tal, tentando mostrar para vocês como é que a gente se conheceu lá no Fundamental 2 e nós se reencontramos hoje, tá bom, galera? Tá. E aí, depois que o Joel foi embora, e esse meu outro assistente que falava que só queria morrer, Nossa. eu acho que ele tinha alguma coisa que ele só falava em morte, não copiava as coisas direito. Tu sabe, aquele mesmo problema que eu tive no início da faculdade. Uhum. Aí eu encontrei, depois que eu dispensei esse meu assistente, fui em contato com a Secretaria de Educação e pedi a dispensa dele.
Aí, aí tá. Aí veio o outro. Quando o outro começou a se encaixar, o outro quebrou o braço e não conseguia mais copiar. Aí, cara, aí foi um peleja para achar outra pessoa que se encaixasse. Aí eu tive um professor que queria me reprovar, que aí era também teve, né? Sim, galera, assim, eu tive, sim, professores muito de um coração horrível, né? Eu não vou dizer aqui, né, uma palavra que não pode falar, mas que não me trataram muito bem, que foram coisas horríveis que fizeram comigo. Eu acho assim que uma coisa que eu e o João a gente sempre prioriza e agradece muito, né, João? É a gente ter professores que têm assim um coração muito humano e que se colocam no lugar da gente, né, e tentam entender, né, que a gente precisa de auxílio, precisa de apoio e que isso é muito bom. O que eu e ele não tivemos no ensino médio, por conta que assim, eu e ele, a gente não, eu acredito que nós com algum tipo de deficiência, nós não queremos ser visto como uma pessoa coitadinha, que precisa de contato direto e tal. A gente só quer que as pessoas respeitem a gente e tratem a gente como a gente é. E tinha muitos professores comigo também que eles me tratavam de uma forma horrível. Assim, eles não me davam muita cobertura e tal, essas coisas assim. Galera, chegou, posso falar, amigo? Pô, Galera, chegou o momento onde eu pensei em desistir no ensino médio. Eu só não desisti porque depois que todo mundo foi embora, que Joel foi embora, quando eu descobri que o Joel ia ter que estudar aqui no Glória Pérez, ele não ia poder continuar no SERB. Comigo, o único pedido que eu fiz para ele, para a direção, foi então traz a nossa amiga Solange que estudava na outra sala. Cara, se não fosse a Solange, se não fosse a Mayra, se não fosse a Ingrid, eu não tinha chegado aonde eu tô, aliás, um abraço para as meninas, porque se não fosse vocês, eu não tinha chegado aonde eu tô na faculdade hoje, no, oficialmente terminando o quinto período, mas a gente sabe, né, amigo, que a gente ainda tem algumas matérias para pagar, mas isso eu falta pouco, né, para terminar aí. Minha jornada tá acabando, graças a Deus. é muito bem. E é isso. Mas não acabou ainda. Sim. Eu falta pouco também, você sabe disso. E aí, e aí, e aí, se não fossem as meninas, eu tinha pensado em desistir. Mas também tive professores excelentes. Eu só vou lembrar o nome de um aqui. Um abraço para o professor de História, Suremi Cavalho, que inclusive hoje em dia eu estudo com o filho dela. O filho dela faz o mesmo curso que eu. Que legal. Então é uma honra, professora, ter o seu filho estudando lá comigo e assim, é uma professora que já conhecia a minha mãe, minha família, então isso me facilitou muito. Uhum. E assim, eu era bem envolvido nos eventos da escola. Um abraço para toda a equipe serbiana. E, e assim, depois desse período que a gente passou separado, amiga, vamos pular um pouquinho o tempo, eu tenho que falar mais alguma coisa. Só para dizer o seguinte, que assim, eu agradeço muito toda essa fase de aprendizado, de superação que eu e o João passamos, né, no ensino médio. Foram um período muito, muito assim, cheio de desafios, né?
para a gente. E só dizer que é muito bom poder saber que nós conseguimos nos reencontrar e estar junto novamente, numa nova fase, num novo momento. A gente conheceu outras pessoas, né? Outro mundo, um mundo totalmente diferente, porque a universidade ela é diferente. Com a graça de Deus, né, que nós hoje em dia nós contamos com o apoio de pessoas excelentes, que é o Vanderlei e o Gustavo. Abraço para os dois. E os nossos amigos, né? Os nossos amigos, sim, o Emerson, o Gustavo, a professora Fernanda, que o João teve o prazer de conhecer na semana passada. Beijo, professora Fernanda. Inclusive, quem não assistiu, assiste o episódio. Foi lindo, lindo. Produção, por favor, deixa o link do episódio 9 na descrição desse vídeo, por favor. Sim. E outra coisa, galera. Não fiquem com medo. Que a gente aqui quer incentivar vocês. A gente sabe dos desafios que a gente passou. E, amiga, eu vou perguntar agora um pouco aqui. Obrigado a você, que é a pessoa mais especial na minha vida. Sei que eu vou falar mesmo que ela é, viu, galera? Ela é uma pessoa que me entende, ela me acalma, ela me deixa mais confiante. Obrigado. E agora vamos passar para quando a gente se reencontrou, galera. Sim, que foi de uma forma, pessoal, de uma forma bem inusitada. Totalmente inusitada. A gente estamos no mesmo grupo, né, do WhatsApp, lá do grupo do NAI. Grupo de informações. Isso, no grupo de informações lá que o NAI criou. E aí, nesses 5, porque para mim já é 5 anos, né? Opa. Tem que ligar na tomada. Cadê o fiozinho, João? O fio já está encaixado. Liga na tomada. Ai. Ai, precisa de apoio, galera. É melhor se eu vir. Vem que não está encaixando. Não tô conseguindo, não. Esse teu computador, João. É que a gente já passou das 4 anos. Já, João. Aí a gente. Ela me perguntou quando ia cair as bolsas. Ela perguntou para alguém no grupo. Foi. Só que, como eu não podia responder lá no grupo, eu não sabia se eu podia responder. É por conta que é assim, galera. Posso falar? Pode. Por conta que é assim, lá no grupo interno do NAI que a gente fala, normalmente eles pedem para a gente não falar sobre essas questões e tal, e também não mandar áudio e tal, por conta que lá tem várias pessoas que possuem vários tipos de deficiência. Só que aí, no caso, o João acabou pegando o meu contato lá no grupo e a gente começou a se falar no WhatsApp. Não, eu fui te responder no teu privado. Que nessa época o WhatsApp ainda permitia você entrar em contato com a pessoa, tem que você ter o contato salvo. Aí eu fui, respondi para ela, falei, moça, eu tenho os áudios do coordenador. Na época que era o Fernando, aliás, abraço, Fernando. Aí que eu e ele conversando, eu perguntei para ele quando ia sair o de tarde. Aí eu falei que ela já estava um tempinho sem receber a bolsa, né? Sim, por conta que deu alguns problemas, e aí nisso eu não consegui mais ganhar a bolsa. E aí eu estava querendo concorrer novamente e tal. E aí nisso eu... Só que eu não sabia, galera, que era ela. Eu perguntei o nome dela, aí pegou. Não me respondeu, me deixou no vácuo.
Sim, galera. Eu até hoje eu peço desculpa pro João, que eu me esqueci mesmo de falar o nome. Mas, né, Eu falei o eu pra ti, né? foi. Aí, como eu sou curioso, fui no WhatsApp. Que lá no grupo geralmente tem o nome de todo mundo que faz parte do grupo. Aí tava lá, Yara Gomes. Só que depois ela veio reclamar comigo, porque ela prefere ser chamada de Yara Almeida. Isso. E até hoje eu não mudei o contato dela, mas te juro que ainda hoje antes de você sair daqui a gente resolve isso. E aí foi, aí a gente começou a conversar durante a pandemia. A gente passou por uns momentos bem complicados, né? Mesmo agora na faculdade, vai sempre um apoiando o outro, um sempre motivando o outro. A gente não vai falar os problemas aqui porque não vem o caso. Sim. Aí um belo dia eu mandei mensagem para ela e digo, mandei mensagem, a gente, que quando a gente entrou de férias, quando acabou a fase de teste do ensino remoto emergencial, a gente fez o seguinte, o seguinte acordo, que a gente ia abrir uma reunião no Google Meet todo dia para conversar. E todo dia a gente conversava. Aí era lá na mesa dela Sim. Na minha casa. e eu na minha. E eu não sei porquê, mas o Google Meet, ele só está permitindo que a Yara use o e-mail institucional dela. Aí o que, que ela fez? Ela me passou o e-mail institucional dela, que para quem não sabe, todo estudante Tem esse da e-mail por nossa, conta que, da nossa instituição, ele tem esse e-mail. sim, no caso é assim. Quando a universidade pensou, né, em a gente voltar a ter aula, por conta que assim, a pandemia começou, por exemplo, assim, nós iniciamos, posso falar? Nós Pode? iniciamos o semestre, né, letivo de 2020, né, dia 2 de março. Aí nós tivemos 2 semanas de aula. Aí no dia 17 de março, a gente parou, por conta da que tinha vindo 3 casos, né, de suspeito, né, de contaminação do Covid e tal. E a reitora, que é a Guida Aquino, um abraço para ela, né, magnífica. Um abraço para ela, professor Josimar. Isso. Um abraço para nossos excelentíssimos reitores. Um abraço para a professora Edina Sueli, lá da Prograde. Pro coordenador, pro reitor da ProAIS, que eu esqueci o nome agora, eu peço desculpas. Pois é, continuando. Aí ela resolveu que a gente desse uma suspendida nas aulas, né? Isso seria por 15 dias, que é 2 semanas. Mas aí o negócio começou a se agravar e tal, e aumentar os casos, e aí realmente a gente entrou, a gente estagnou, a gente não tinha mais nenhum tipo de aula e tal, e os professores não tinham licença da Prograde para dar aula online, né? Por conta que isso tinha que ser programado e tal, bem Tinha que organizado. ser bem organizado e tinha que ser votado pelo Conselho Universitário, que é o órgão máximo de tomada de decisão. Sim, aí no caso a gente ficou praticamente quase um ano sem ter aula. Quando eles começaram a planejar, começaram a conversar sobre a possibilidade de ter aulas remotas e tudo, isso foi feito, foi mandado questionário para os alunos, foi feito toda uma logística. Aí no primeiro ensino remoto, ele foi só ensino remoto emergencial. A gente só tinha algumas disciplinas que a gente fez que era do período que a gente tinha começado. Mas eu posso falar por mim, né? Eu não parei de estudar, né? Por conta que é assim. Como vocês bem sabem, eu tenho um monitor, né? Assim, eu tenho um monitor que ele é muito
eficiente. Ele para não me ver, tipo... O Gustavo é ligado no 320, não é no 200. Pois é, ele é ligado no 320, aí ele, para eu não ter uma... Não ficar... não ficar sem estudar, a gente pensou o seguinte, a gente estudava as disciplinas que a gente tinha iniciado, que eu tinha iniciado, que era avaliação nutricional, adulto e idoso e criança e adolescente. Mas nisso, esse início que a gente teve de conteúdo, a gente não estudava somente essas disciplinas. A gente via também outros conteúdos que ele chamava de conteúdo aleatório. Eu vi sobre diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu vi a outra diretriz sobre hipertensão, aí vi artigos, e nisso tudo eu fazia resumo para ele, porque assim, ele me dizia assim, tu lê esse material aqui e tu vai me fazer o resumo, que era por áudio, tá, galera? A gente não sabia nem que existia o Google Meet, era tudo por celular, por áudio, então, tipo assim, a gente passou praticamente quase um ano assim. Aí, em outubro de 2020, dia 26 de outubro, aí a gente já retomou as aulas. Aí, nisso, a minha monitoria, ela voltou o que era só o auxílio nas disciplinas. E aí, a gente começou a estudar e tudo, e a gente teve essa retomada. Aí, para o João continuar, né, João, agora? Aí tá uma dessas reuniões que a gente fazia, que era das 15 até as 6h30 da noite, a gente falou. Eu falei, Yara. A Yara me perguntou, por que tu tá um pouquinho triste? Eu digo, cara, eu tô com a ideia na cabeça, mas se eu falar aqui, ninguém vai me apoiar, ninguém vai acreditar em mim, que eu já tinha. Que esse podcast, galera, esse TecLute que a gente está gravando aqui hoje, ele é um projeto antigo, um sonho meu antigo, que a meu anjinho falou que comprou junto comigo e a gente botou essa ideia para frente. Mas quando eu falei isso lá em 2018, ninguém acreditava em mim. Falavam que ninguém ia ouvir podcast, que eu ia perder meu tempo e hoje em dia está aí. O próprio nosso amigo Gustavo nos incentivou. Sim. Disse que isso é uma boa prática, aliás. Ele disse que isso aí era tendência, que a gente ia muito longe e tal. Ele nos apoia muito. E eu acredito que ele deva estar assistindo o episódio passado e que vai sempre nos apoiar, Sim. né, em tudo, como ele faz. Sim, eu mandei para ele o episódio passado imediatamente. Assim que saímos, já mandei para ele. E assim, aí eu chamei Yara, a gente começou a planejar, digo, bom, já que temos aqui o planejamento, que o intuito do Tecnologia é incentivar as pessoas a diminuírem a desistência escolar, a desistência acadêmica. E aí também... Pode falar. E aí também, pessoal, a gente pegar e a gente trazer um pouco da nossa vivência, da nossa realidade, da nossa prática, né, do que a gente passa durante esse período na faculdade. E a gente resolveu trazer alguns assuntos, né? Os primeiros episódios que a gente gravou foram assim, o primeiro foi de apresentação, né, e tudo, quem era eu, quem era o João. Aí a gente falou um pouco. Aí já no segundo a gente já fez um episódio que a gente falou a nossa visão sobre o trabalho dos monitores, né? No terceiro, a gente falou um pouquinho da nossa rotina acadêmica, né? Como é que era. E aí, no quarto episódio, a gente começou a trazer os convidados. Que nesse quarto episódio era para ter sido um episódio especial, né? Era para ter sido um episódio bem especial, bem significante para a gente. Não que não tenha sido, né, amiga? Sim, sim. Foi bacana, sim, porque a gente conseguiu fazer o quê? A gente trouxe um monitor com uma visão,
uma vivência, uma realidade, que era o Vanderlei, que é o monitor do João. E no outro momento, a gente trouxe o meu monitor com outra visão, né? E aí a gente conseguiu, né, mostrar para vocês como é que é a nossa vivência, a nossa relação entre monitor e monitorado, né? Não, engraçado que o teu monitor ele voltou 2 vezes. Ah, sim! Ele voltou. Sim. A primeira vez, galera, eu que assim, galera, eu vou tomar a liberdade para contar um pouquinho de bastidores aqui do nosso projeto. Eu e a vice-presidenta, quando possível, a gente fica para almoçar. Sim. Ela fica aqui para almoçar. E aí a gente almoça e vai pro camarim, dar uma descansada, dar uma relaxada e já planejar o próximo episódio. E aí a gente, ela olhando para mim, bastante emocionada, porque houve um problema técnico. O convidado, amiga, eu vou contar, o convidado não pôde estar com a gente, foi um Sim. problema técnico. Então não deu para a gente fazer como a gente queria. Isso. Que ia ser um episódio com quiz, ia ser a estreia da nossa outra apresentadora que não está aqui com a gente. A Nina. Beijo, Nina. Que ela, apesar de toda a equipe fazer de tudo um pouco, mas ela é produtora, editora, diretora, roteirista, escreve os roteiros junto com a gente. E assim, ela faz de tudo um pouco assim com eu e a Yara. E acabou que aí que eu vendo que a Yara queria muito. Eu tava muito triste, galera, por conta desse fato, por conta que, como o João falou, nesse episódio aí a gente planejou ele bem antes, a gente planejou no final de semana, no domingo do Dia dos Pais, como a gente já falou algumas vezes. E aí a gente tava muito ansioso, por conta que ia ser o primeiro episódio que a gente ia gravar presencialmente, eu e ele, né, aqui no estúdio, por conta que a gente gravava sempre remoto, né? Era sempre remotamente. Isso. Aliás, um abraço, Gustavo. Foi pelo pedido do Gustavo que a gente montou um modo aqui, fizemos a gambiarra para que tivéssemos imagens. Sim. Do nosso podcast. O Gustavo sempre foi muito atento a isso, e aí ele nos falou, e aí a gente fomos tentar para ver se dava tudo certo. E aí nós estamos até hoje. Bom, voltando ao que eu estava falando. No caso, por conta disso, que ele não pôde estar com a gente, por conta que, assim, ia ser um episódio que ia ter os dois ali, né, e tal, falando de como é que era as experiências deles, né, por conta que, como vocês, eu acredito que saibam, ou né, já ouviram, eles têm um grupo interno deles, né, dos monitores, e que eles têm reuniões, né, como a gente tem. E que eles trocam experiência, eles têm reuniões de capacitação. Isso. E aí a gente queria trazer os dois para conversarem com a gente, conversar um com o outro e saber quem conhecia mais a gente. Né? Sim. A gente elaborou o quiz. Tu pensa, no domingo de Dia dos Pais. Eu e Dona Yara, em vez de a gente ficar com nossos pais. Aliás, na verdade, eu fiquei com a minha família, né? Não foi somente com o meu pai. Um abraço pro meu pai, um abraço pro pai da Yara. E aí a gente no almoço e ali no telefone. Vamos fazer isso, vamos fazer tal pergunta. E como vocês sabem, que eu já cansei de falar, eu faço o roteiro junto com a Yara, junto com a Nina. Sim. Como vocês sabem, eu não consigo digitar, então eu uso muito uma configuração do Word Online de acessibilidade, que é o modo ditado. Aí, nesse dia, elaborei o roteiro, mandei para os dois. Pois é. Eu digo, vamos fazer agora o quiz. O que era o quiz? Eram umas perguntas sobre o programa, sobre a gente, que a gente gravou. Faltando um dia. Um dia não, uma semana para
Não, um dia não, uma semana. Uma semana para a gente gravar, o Gustavo fala para mim que não poderia participar. Aí tá, né? Eu fiquei bem assim, né? Triste e tal. Aí é que tá, a gente pensou em até desistir. Sim. Naquele episódio. Faltando um dia pra gente gravar, a gente foi readequar o episódio. Cara, e assim foi. E um outro episódio bem marcante pra mim foi aquele terceiro episódio. Que aquele terceiro episódio ali foi um dos episódios que vocês mais gostaram. Aliás, muito obrigado pelo carinho do nosso público. Vocês são muito importantes pra gente, significa muito pra gente ter o apoio e incentivo de vocês. Deixem mais comentários aqui no, nos comentários do vídeo. Interajam com a gente lá no nosso Instagram. Sim, Que sempre que possível a gente vai estar procurando responder e atender vocês. Posso falar? E, e, aí, e aí foi. Pode falar. Pois é. Aí, por conta desse pequeno fato, nesse dia que eu estava aqui com o João, ele teve a brilhante ideia de falar com O meu queridíssimo amigo do peito, do coração, Gustavo. Eu falei, amigo, fica aí descansando enquanto eu vou ali resolver o coisa. Que nada! Eu fui, eu fui mexer meus pauzinhos, porque a gente tem uma liberdade, porque ela tem o número do meu monitor, qualquer emergência, eu peço para ela falar com ele, qualquer coisa, e eu tenho o número do monitor dela. Sim. Mas que quem se comunica mais com o monitor é ele, tá, galera? Eu não tenho muita comunicação com o Vanderlei, não. E aí, conta. Porque o Gustavo é um excelente amigo. Aí, primeiro passo, vamos tentar fazer um episódio da Latem. Sim. Que é o episódio mais especial pra gente. Foi um episódio lindo, 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 Aí lindo. ela sabe aqui que é muito significante pra mim fazer esse episódio. Ela tem junto com ela. Um abraço aí pros meninos. Parabéns pelo trabalho que se Sim, encerra agora em janeiro. sim. Eu sempre estou acompanhando os vídeos que Eu também. os meninos publicam. Nós somos Vídeos excelentes, né? Aulas maravilhosas. Inclusive, a última foi com o presidente e o vice. Foi show. Maravilhoso aquela. Nem me fala que foi lindo. Aquilo ali foi de chorar. Foi. E graças a eles, a gente conheceu essa plataforma aqui, porque a gente estava tendo um probleminha técnico, galera. A gente estava com algumas limitações técnicas no Google Meet. Eu me lembro da nossa primeira e única reunião de pauta. Assim, Nossa, aquilo ali foi. Da equipe inteira. A gente foi derrubado em 1 hora. Foi. Eu estava presidindo a reunião quando foi derrubado. Bem na hora que eu ia passar a palavra para minha vice-presidente. Cara. A gente ainda tentou voltar, mas o Google Meet não permitiu. Não permitiu. Aí a gente disse, como é que a gente vai botar 2 convidados se vai diminuir o nosso tempo? Sim. Aí a gente criou esse estúdio virtual aqui e até hoje estamos aí. Eu passei para o João essa nova plataforma, né? Por conta que, como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, para você entrar na liga, né, na Latem, tem um processo seletivo que a gente faz uma provinha. E aí, nessa provinha também tem o que a gente chama de um aulão, assim. E aí foram 2 dias de aulão para a gente se preparar para a prova teórica, né?
E aí eles mandaram o link, né, e tudo, para a gente ter acesso. E aí eu entrei e tudo, e eu lembro que na primeira vez que eu fui entrar, eu apanhei muito, porque é um pouco diferente Não, do Meet. ela mandou mensagem pro amigo dela que tava lá na operação técnica, mandou mensagem pra mim, Eu disse assim, Emerson, pelo amor de Deus, onde é que desliga, não sei o que. Aí ele foi lá, tirou uma foto e mostrou, tu tem que clicar aqui. Aí eu cliquei e deu certo. E aí hoje em dia eu consigo entrar de boa e tal. E aí eu apresentei essa plataforma para o João e aí a gente gostou e utiliza até hoje. Mas por uma questão de praticidade, a gente prefere, mesmo com esse período de pandemia, a gente tá vacinado, a gente raramente sai de casa, não é isso? E Sim. aí a gente prefere gravar junto. Mas se a gente quisesse, a gente poderia gravar a Yara lá da humilde residência dela e eu aqui diretamente do nosso dois filhos. Sim. Mas eu prefiro passar um tempo com a minha melhor amiga. Quando eu for gravar, a Yara sabe que quando eu vou gravar, eu cancelo todos os meus compromissos, procuro adiantar todos os meus trabalhos da faculdade. E, e assim, galera, isso aqui é feito de coração. Não, a gente faz para incentivar, mostrar para as pessoas como é que funciona o FAQ. Sim. Aliás, um abraço a todo o corpo docente, o corpo administrativo da nossa instituição, que a gente ama tanto. E a gente sabe o quanto que eles se dedicam, que eles se esforçam para dar um apoio, né, um incentivo para nós, né, e tudo. Nós temos, assim, pessoas maravilhosas que estão sempre nos apoiando, além dos monitores, né, que isso é um presente que o NAR deu para a gente, né, por conta que, se não fosse os monitores, né, e tudo junto com a gente, eu acredito que nós teríamos bastante dificuldades, né, e tudo para seguirmos em frente, né, por conta que eles nos auxiliam muito. Como foi falado pelos dois, né, nos dois episódios, né, são coisas assim que só a Universidade Federal tem, que é o apoio do NAI, do lugar que vai auxiliar pessoas com deficiências. E assim, isso aqui é feito com amor, com carinho, com dedicação, por paixão mesmo. E é feito para incentivar vocês. Sim. Se a gente consegue, vocês também conseguem. Sim. Yara, posso falar uma coisa aqui? Ontem, Yara estava um pouco abalada, um pouco triste. Sim. Eu também estava. Mas hoje a gente está aqui porque é um marco para a gente, o 10º episódio. Quem diria que um sonho nosso que se tornou realidade durante o período de pandemia. A gente estaria aqui hoje gravando o 10º episódio. Por isso que eu digo que venham mais 10, mais 20, mais 30, mais 50, mais 1000, mais 100, mais 200 mil. Que venham muitos infinitos episódios e assim. Galera, isso aqui, a UFAC pode contar sempre com a gente. Sim. A gente está aqui para ajudar, para auxiliar. A gente está aqui de coração, de mãos dadas com vocês. Sim. A gente sabe o quanto que é. Porque a gente sabe o quanto é importante e o quanto significa para a gente. Sim. A UFAC é a nossa segunda casa. Sim. É um lugar que a gente passou muito tempo, né? Por exemplo, eu e o João, nós fazíamos curso integral, nós passava bastante tempo na UFAC, né? E tudo, a gente tinha muita coisa para fazer e tal.
e a gente ama esse local, né? E que nós estamos doidos para voltar, né? E tudo. Eu chegava na UFAC às 7h30 da manhã, tinha dia que eu saí de lá meia-noite, 1h da manhã. Dia de simpósio, eu cheguei a ficar de 6h30 da manhã até 1h da manhã. Vocês têm noção do que é ficar isso? E, e horas programando na, na tutoria, o pessoal precisando da sala, e ele dizia, não, me dá só mais 1 minuto, que tem que terminar isso aqui. Como vocês bem já falou também, lá no NAI a gente possui, né, 2 salas que a gente ficava, uma que era que a gente chama de gabinete, né, e a outra que a gente utilizava também. Eu e ele, né, nós gostávamos de utilizar a primeira sala para estudar e tudo, porque ela era numa sala mais confortável, tinha ar-condicionado, tinha as cadeirinhas fofinhas que você conseguia relaxar. Isso. Assim, eu já passei por muitos problemas na UFAC, tipo a mesa do RU não me encaixava. Que o barato da UFAC, galera, quando vocês forem, minha amiga querida, meu anjinho, sabe disso, é comer aquele grupão de amigos. Aquilo ali era a coisa mais legal que tinha mesmo. Pega uma fileira assim de mesa e senta todo mundo juntinho, cara. Ali era a mesa dos VIPs. Eu fazia muito isso, galera. Assim, a gente fazia muito isso por conta que, como vocês bem sabem, eu tenho um grupo de amigos que é um pouquinho grande, acho que eram umas 5 pessoas ou mais, né? Porque nosso grupo era assim, era composto por mim, pelo Emerson, Gustavo, André, a Fernanda e a Denise. Mas a Denise saiu e a Fernanda também, as duas. Então só ficou eu e os meninos. E agora veio outras pessoas que o João não conhece, né, ainda. Mas, assim, a gente pegava mesmo, a gente chegava às vezes no RU mais cedo para a gente conseguir uma mesa só para gente. E a gente ficava um bom tempo lá conversando, tal, esparecendo. E a gente amava. O RU e a biblioteca era o lugar que a gente ficava ali horas conversando. Horas. Eu ficava. Eu só fui jantar uma vez no RU por causa de um incidente. Eu adoro aquela sopa do RU maravilhosa. Mas o dia que eu fui comer lá, tomei um banho de sopa. O meu anjinho aqui já sabe. E era o dia que eu tinha abertura do simpósio acriano de sistema de informação. O simpósio que ele fala é a semana acadêmica, tá, galera? É isso? Valeu você completando. Com quem está lá para fazer a abertura do evento? A nossa magnífica reitora. E eu era um dos operadores técnicos do simpósio. Pensando na vergonha que eu estava todo sujo de sopa na frente da magnífica reitora. E o pessoal me chamando no WhatsApp. Cadê tu? Aí eu disse, eu tô tentando me limpar o que foi que aconteceu. Tomei um banho de feijão. Aí eu pedi para outra amiga minha trazer outra blusa para mim. E aí eu fiz o evento a semana inteira, transcorreu tudo bem. E assim, galera, a gente quer incentivar vocês a conhecerem a nossa instituição. No futuro, quando for possível, a gente vai fazer alguns bate-papos, algumas coisas no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube, diretamente da UFAC, quando for. E eu acredito que o primeiro lugar que a gente vai fazer essa transmissão vai ser o UNAI, né? O lugar que a gente ficava. Eu achava legal porque, tipo assim, lá no UNAI tinha as mesas de cada bolsista e das pessoas que trabalhavam, e tinha uma mesa grande assim na frente, né, João?
E aí a gente ficava ali e tal, a gente tinha acesso a muita coisa ali. A gente ficava ali na frente. E eram as mesas com tomada, com tudo. Eu Nossa, fiquei muito lá, por conta que eu esperava, né, certa pessoinha chegar para a gente estudar, porque nesse tempo ele não era meu monitor. Nesse tempo aí, como já foi explicado anteriormente no outro vídeo, ele foi o meu primeiro tutor, que é basicamente um professor, né? A gente teve esse primeiro contato, foi assim. saudade da minha tutoria com a Carolina. Aliás, Carolina, um abraço. A gente ficava 3 horas programando. Eu também fiquei bastante tempo. A gente programava, sabe de que horas a que horas? De meio-dia até as 4h30 da tarde, sem parar. Nossa. A aula acabava às 11h30, Carolina ia pro RU e eu ia comer a minha pizza que eu levava. Que como eu não gosto de comer no RU, porque o que o pessoal da ProAir do RU me falaram? Quando você vier almoçar aqui, avisa a gente que a gente prepara uma mesa especial para você, individual de madeira, no canto do restaurante. Nada contra, poderia levar uns amigos para almoçar comigo, como é sempre o Gustavo, a própria Yara, o próprio Emerson. E poderia, mas almoçar distante dos amigos é chato, eu vou me sentir ali um pouco excluído e para evitar essa situação eu prefiro ficar comer, comer fora do Rio. E aí eu, eu passei por essa situação e a partir desse momento preferi levar meu lanchinho, meu almoço, ou até às vezes meu almoçar até em casa quando meu horário permite. Mas nessa época, como eu estava querendo agilizar as coisas, eu não ouvia. E aí, e aí, eu, aí a gente foi uma época muito boa, maravilhosa, não tenho o que reclamar. Saudades. Sim. A Carolina é a minha primeira amiga do meu curso. Assim como a Yara é uma amiga muito querida, muito especial para mim. Que é o FAC, que o Nai e que Deus me deu de volta. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por estar me deixando aqui cuidar e incentivar essa pessoa aqui que é muito especial para mim. E assim, a, a Carolina, ela me conhece de uma forma que eu acho que só a Yara me conhece. Porque antes de eu falar, ela e a Yara já se antecipam. É. Então, quando eu falo para a Yara que eu tô, tô seguro com ela, é realmente verdade, porque antes de eu falar qualquer coisa, a Yara diz, não, fica calmo, tu não tá bem, tu não tá sozinho. Pessoal, é o seguinte, assim, a gente conversa, a gente troca as mensagens pela manhã bem cedo, né? Como eu e ele acordamos cedo e tal, e a gente tem aula cedo, a gente troca, né, mensagem assim, de bom dia, de incentivo, como a gente fala, né, de motivação. E aí, quando ele me manda mensagem, borocochô, assim, e tal, meio para baixo, eu já entendo que não tá bem, porque normalmente o João tá sempre feliz, tá sempre alegre, né, para cima, motivando e tal, vai dar tudo certo, que tem uma boa semana e tal. E ele faz a mesma coisa por mim. Inclusive, ontem foi um dia que ele percebeu, porque normalmente eu sempre respondo ele por áudio. Quando eu não respondo por áudio, ele já sabe que eu não estou bem. Não, e outra assim, eu falei para ela que ia ter um dia aperreadinho, e eu falei para ela, me manda mensagem quando
você acabar a sua reunião com o seu monitor, que ontem foi o dia dela ter reunião com o monitor. Para Então, fazer atividade, disciplina, né? A gente tinha marcado para que hora mesmo? Ah, lembrei. 9 horas da manhã. Mas como lá o negócio, o sistema não é tão assim, né? Completinho, né? A gente começou 9h14. E aí a gente foi passando e tal, mas era só. A gente só precisava fazer uma. Era a segunda questão, mas essa segunda questão dessa atividade, ela era um pouquinho complicadinha, complicadinha. mas a gente conseguiu fazer, aí ele só me deixou, ó, galera, só para deixar bem claro aqui, o Gustavo, ele é um bom monitor, mas ele tem, assim, umas peculiaridades, assim, ele deixa como desafio, por exemplo, assim, né, fazer uma questão, entendeu? E aí ele deixou isso como desafio, mas, com a graça de Deus, eu vou repassar tudo que eu fiz com ele na próxima semana para o professor que está me acompanhando. Um abraço, professor Alanderson. Está sendo um anjo. Futuramente, um dia você vai conhecer também. E ele, assim, está sendo um anjo mesmo, porque ele marca o encontro comigo, a gente senta, ele tira dúvida, ele me ajuda na atividade. E aí, eu vou mostrar para ele. E aí, nesse mesmo dia, eu vou ter também outro encontro com ele. Então, tipo assim, a gente tem sempre encontro frequente. Inclusive, depois, assim, em outro momento, né, João? Fala. A gente podia trazer e tal o que seria, né, quais são exatamente as funções do monitor, né? Por conta que tanto a gente trouxe os monitores, mas acabou que eles não falaram exatamente, né, sobre isso. Vamos trazer o pessoal do Lucas de Apoio Cruzou da UFAC. E um abraço para o professor Alanis. Já que está nesse clima, ele abraço também. Vou mandar um abraço para o meu diretor de centro, professor Márcio Araújo da Costa Neto. Ah, tá. Eu também vou mandar um abraço Um abraço, o galera. professor Carlos, que ele é o diretor do centro lá também, do CCSD. Um abração, professor Carlos, que eu conheci durante aquelas ações de vacinação. Eu conheci ele, conheci a professora Larissa, que foi uma pessoa maravilhosa. E outro abraço aqui que eu vou deixar para o meu mestre. Mais um mestre, professor Manuel Limeira Júnior, meu professor de LP1, linguagem de programação. Um abraço, tem um professor incrível que está me apoiando demais. Assim, a gente teve alguns atritos, mas que já foram resolvidos. João, posso falar? Já está tudo bem, pode falar. Pois bem, nesse semestre agora que nós estamos concluindo, né, João? Tanto eu como você, tive vastas experiências. Pelo fato de como foi falado um pouquinho, né, no episódio passado com a professora Fernanda, eu tenho sempre, tipo assim, a sorte, o prazer de ter professores maravilhosos, assim, e eu quero dizer que está sendo uma experiência ótima de fazer disciplinas que são um pouquinho desafiadoras, mas que no final vai dar tudo certo, e dizer que nós, né, eu e o João, a gente temos sorte de ter professores que, além de darmos aulas para a gente, nos apoia, nos incentiva, né, sempre quer o nosso bem. Um abraço mesmo de coração para a professora Suelen, para a professora Camila, para o professor Alanderson, né, e para tantos outros que me apoiam, né. Eu digo que uma coisa que quando a gente voltar, talvez, para o FAC, né, o sistema híbrido é esse contato direto que eles dão, nos permite, né? Um abraço para o professor Luiz Matos, então, que é um cara assim incrível, que eu espero um dia que ele chegue a conhecer. Um abraço para minha professora Laura, que é a professora de estágio, supervisionado. Um abraço para o meu coordenador de curso e para a secretária Socorro e para o professor Cláudio Novo, que são as pessoas incríveis. Tudo que eu preciso, os caras estão ali prontos para me apoiar. Assim, eu já tive atrito com alguns professores, mas que não vem o caso aqui falar. São professores, são pessoas incríveis,
Um abraço para minha eterna professora Catarina, que é assim, uma pessoa incrível, uma pessoa que saiu lá do curso. Um abraço para o professor Nassarala, que é meu professor de sistemas distribuídos, que é assim, um anjo da guarda. E eu agora estou como assistente dele nessa disciplina. E como aluno, é um cara assim, incrível que me incentiva, me apoia. Eu quero trazer ele, quero trazer o professor Manuel Limeira, que é um cara assim, que eu admiro, que também saiu lá do curso. Que são minhas fontes de inspiração. Assim. Professor Marcelo, não vou nem falar o quanto que ele é importante para mim, que o cara, mesmo com a responsabilidade de assumir o C7, que é o nosso centro acadêmico, mas ele continua com a mesma humildade de sempre para mim, sempre me apoiando, sempre me motivando, acompanhando o projeto, e todos esses professores que eu citei aqui acompanham o projeto. E, cara, vocês não têm noção de quanto esse projeto é importante para a gente. É isso, amor. Sim, sim, sim. Esse projeto ele é muito importante. A gente agradece cada um que nos apoia, que nos incentiva, que está nos acompanhando tanto no Instagram quanto no canal do YouTube, e a todos mesmo que gostam, né, dos assuntos que nós traz aqui no Tec Nutri, e que nós vamos trazer muito outros assuntos, como a gente já estamos falando. E desde já, só agradecemos a todos que nos acompanham, né? E é isso. E não esqueçam de acompanhar a gente lá no Spotify. Ah, não tenho tempo de acompanhar no YouTube. Acompanhe no YouTube também, mas a gente também está no Spotify. É só digitar Tecnutri que já vai aparecer. E não deixe de acompanhar a gente no canal. E a gente quer aproveitar, agora chegando aqui nos finalmente, a gente quer aproveitar e desejar um Feliz Natal. E um próspero ano novo para cada um de vocês que nos acompanham. E só agradecer mesmo do fundo do coração por nos apoiar sempre. E que venham muitos e muitos anos da gente juntos aqui. E nós só desejamos, né, que vocês tenham um excelente Natal, um próspero ano novo. E que ano que vem nós voltamos com força total para mais episódios. E é isso. Com muito mais convidados. E vocês não têm noção do quanto vocês fazem bem pra gente. Sim, Isso, sim, sim. isso aqui é a nossa válvula de escape. Isso. A gente gosta muito de gravar, né, de 15 em 15 dias, e dizer que estamos juntos aí. Tá bom, galera? A gente ama o que a gente faz isso aqui com dedicação, realmente com o coração. E mais uma vez a gente quer falar para todos aqui da UFAC, da nossa querida instituição. As portas estão abertas. O que vocês precisarem da gente, seja ProAIS, ProGrade, todas as pró-reitorias, assim, a casa está aberta, a casa é de vocês. Um abraço, professora Guida Kidman, magnífica reitora. Um abraço ao professor Josimar. Um abraço a toda a equipe de comunicação do cerimonial da UFAC. Um abraço realmente a todos. Bom, um grande abraço mesmo no fundo do meu coração para todos que fazem parte do curso de nutrição, e dizer que é uma honra, né, fazer parte desse curso, e dizer que é ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Eu agradeço todos os dias que eu tenho o apoio de todos os professores mesmo,
apesar de, né, a gente estar distante, mas assim, eu agradeço muito, muito, muito mesmo, né? E dizer que o que eu puder fazer pelo curso de nutrição, eu vou fazer e tal. Estou de corpo e alma, me dedicando muito para concluir esse curso e auxiliar sempre no que for possível. Um grande abraço e até mais. Eu faço das suas palavras as minhas, Yara, não só lá para o meu curso, mas para o seu curso também, o que a gente puder ajudar. Eu estou de portas abertas, a casa está de portas abertas. Um abraço para a professora Fernanda. Isso, um abraço, professora Fernanda. Foi um excelente, foi um prazer ter Foi um você com a prazer gente. receber você, uma amiga muito querida, uma amiga do coração, realmente. E só para deixar bem claro que antes da gente ficar de férias, né, nessas férias de final de ano, nós vamos lá fazer uma visitinha para a senhora. A gente vai fazer uma visitinha. Vamos eu e Ana. Sim. A gente vai fazer questão de visitar, de cumprimentar, mesmo que seja a distância. Se bem que, como foi bem falado por ela já está imunizada completamente. É bom salientar isso, que aqui todo mundo já pelo menos tomou as 2 doses da vacina. Isso. A gente só passou a gravar ao vivo depois que todo mundo tomou as 2 doses da vacina. Um abraço para o meu eterno professor, meu mestre, que eu digo que ele é produtor de honra do programa, Alexandre Barreto. Grande abraço para você, foi um prazerzão ter você também com a gente e que nós vamos marcar aquele encontro lá entre a gente e você, tá bom? Aquele lanche, aquele momento assim bem aconchegante. Aquele cafezinho. Sim. E a gente descobriu uma curiosidade, amigo. Será Galera, que a gente conta? Podemos contar, né, galera? Contar. A gente descobriu que o professor Alexandre e a professora Fernanda já se conhecem, né? Eles se conheceram em outro evento lá da UFAC e é um prazer saber que a gente pode fazer um reencontro deles, né? Dos nossos amigos, do coração, do peito mesmo. Isso é incrível, galera. Isso é incrível, isso significa muito pra gente. Como essa vida é pequena, né? A gente nem imaginava que eles já se conheciam, né? Mas só mais uma vez agradecer aqui a todos e a gente hoje falou muito mais, assim, um abraço, Gustavo, e você, o nosso programa está de portas abertas para você voltar, para a gente fazer uma outra participação e dizer que eu e o João, a gente somos muito felizes de sermos seus amigos, né? E dizer que estamos aí porque precisar. Um abraço, Gustavo, para você também. Você é um amigo muito especial, que eu sei que eu posso contar, assim como o nosso amigo Vanderlei, que eu sim. Já te falei que meus amigos são seus amigos e os amigos dela são meus amigos. Eu já falei isso para ela milhões de vezes. Essa pessoa aqui é única, é especial, é incrível. É uma pessoa assim que eu tenho, que ela mora, como diz a música do Milton, do lado esquerdo do meu peito. E é isso, galera. Bom final de semana. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Que vai ficar um mistério aí no ar de qual vai ser o tema. Sim, e só para reiterar, pessoal, pelo fato da gente, né, como nós somos acadêmicos, estarmos já na que a gente chama de N2, o Tecnutri vai dar uma pausa, né, agora, e vamos voltar agora só depois do dia 26 de janeiro, tá bom? Vai dar uma pequena pausinha até depois do dia 26 de janeiro, porque realmente a gente necessita. Vamos dar uma descansada, mas não é o encerramento da temporada.
como a gente sempre frisou aqui, o Tecnutri não é um podcast de temporada, não é um podcast ininterrupto. Então, a Sim, gente vai dar uma pequena pausa realmente por necessidade. sim. A gente não gosta de fazer isso, mas realmente é necessário que É por como conta que, assim, galera, a N2 ela é mais curta do que a N1. E aí a gente tem muitos trabalhos, muitas demandas que não vai nos permitir conseguir conciliar tanto a parte da faculdade como o Tecnutri. Então a gente decidiu a gente dar essa pausa e a gente volta o ano que vem, em 2022. porque a professora Fernanda, como ela explicou para a gente, o semestre na UFAC durava um tempinho a mais no presencial, Sim, uns 6 meses. uns 6 meses. Agora caiu para Para 6 semanas. 6 semanas, que é um tempo muito curto. Então, você pega aí 3 meses que dá para você fazer no mínimo, sei lá, 4 trabalhos. Lá no curso a gente pega, tipo, 5 trabalhos na N1 e 5 na N2, mas a N1 eu acho que ela é mais longa, assim, por conta que a gente começa, tipo, nesse semestre a gente começou dia 20, né, de outubro. Aí a gente ficou outubro, novembro com N1. Agora, a partir de dezembro, a gente já começou a N2. Eu ainda não tenho nota, né, de N1 ainda, mas eu acredito que a gente já iniciou a N2. E é isso, galera. Esse aí é um pouquinho, assim, do nosso... Da nossa história. Isso, da nossa história. Se vocês gostarem, a gente pode contar mais um pouquinho, que ainda tem muita história. Tem. Foi um prazer contar um pouco da nossa história, do nosso reencontro. Foi muito bacana mesmo. Um grande abraço e um excelente final de semana a todos.